noite. É o que nós pedimos e com fé nós te agradecemos. Amém e amém. Pode falar? Aqui o meu, já foi dito, né? O Nicolas, o filho caçula, ele vai... Ele estava ali na porta e disse: mãe, eu nunca tinha me tremido na minha vida. É a primeira vez que eu estou me tremendo na minha vida. Eu digo: calma, meu filho, calma. Se tu falhar, todo mundo falha. Vai ter outra vez e tu vai fazer de novo, né? Não. Ele já pode começar. Pode começar, fica à vontade. A obediência gera a desobediência gera maldição e a obediência gera a bênção. Enquanto a desobediência a Deus traz consequências espirituais e emocionais profundas, a obediência gera bênção, gera ordem, paz, proteção, nos traz direção, crescimento e caráter. Tá, acabou, mano. Ela nos permite viver tudo que Deus nos prometeu. Não? Irmãos, lá em casa, os nossos pais falam muito sobre obediência. E todos os filhos devem obedecer o seu pai, seus pais. Falei. Fica bem aqui do meu lado. Glória a Deus. Isso é propaganda enganosa. Tu vai ficar devendo para os irmãos. Olha para eles. Vai ficar devendo. Foi propaganda enganosa. Isso é crime. Bom, irmãos, como o Nicolas acabou de dizer, a desobediência, o texto que nós lemos, nós acabamos de ler que a desobediência, ela gera maldição. E a obediência, ela gera bênção. Enquanto a desobediência a Deus traz consequências espirituais e emocionais profundas, gerando afastamento espiritual, perda de paz interior e sofrimento, a bênção, a obediência a Deus, ela gera o quê? Bênção, ela gera ordem, ela gera paz, ela gera proteção, ela nos traz uma direção, né? A obediência a Deus, a bênção que é derramada, traz crescimento no nosso caráter, ela nos permite, a bênção, obedecer ao Senhor, nos permite viver e conquistar tudo que Deus preparou, tudo que Ele prometeu para nós. Diga amém. A nossa obediência nos leva a viver tudo que Deus preparou para nós. Uma das primeiras bênçãos que encontramos na Bíblia, como consequência da obediência ao Senhor, foi destinada aos israelitas, na época de Moisés. Né? Vamos lá para o capítulo 28. Depois vocês podem ler o capítulo todo, ele fala muito sobre isso, né? Ele relata sobre isso. Eu não vou ler agora, porque senão nós vamos perder muito tempo. Mas em Deuteronômio, no capítulo 28, Moisés ele vai relatar uma série de bênçãos preparadas para a nova geração. A geração que estava prestes a conquistar a terra prometida. Todo mundo lembra da história da Terra Prometida, né? Quem nunca leu essa história na Bíblia já viu na televisão, já? Naquelas séries, naquelas novelas que passam na televisão. Então Moisés, ele relata uma série de bênçãos preparadas para aquela geração que ia adentrar, que ia conquistar a Terra Prometida. Mas o texto deixa claro
que eles só alcançariam as bênçãos se eles obedecessem à voz do Senhor. Em algumas Bíblias vai ter assim, se, quando. Então se eles obedecessem à voz do Senhor, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, nós logo somos abençoados. Nós conquistamos as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Então, é isso que o texto em Deuteronômio 28 está dizendo. Moisés está dizendo para aquele povo: se vocês ouvirem a voz do Senhor, se vocês obedecerem ao Senhor, todas essas bênçãos vocês irão conquistar. Vocês vão ter todas essas bênçãos. E isso não é diferente no tempo de hoje. Não é diferente para nós, né? Adolescentes e jovens que estão aqui nesta noite, as crianças também, os juniores, o que ele não conseguiu falar, né, no começo, todos os dias eu falo isso lá em casa, sobre a obediência, todos os dias. Vocês sabem, né, que quem tem filho, principalmente nesta fase aqui, nesta fase deste menino, adolescente, às vezes eles não querem ouvir o que a gente está falando para eles, né? Chamando a atenção, falando, toda hora a senhora fala isso, mãe, toda hora. Porque ontem o pastor Tiago não falou sobre o texto que fala que os filhos precisam o quê? Ver Cristo em todos os lugares do nosso lar. Não foi isso que foi dito ontem? Pois todos os dias eu falo para eles sobre a obediência. Porque nos nossos dias não é diferente. Crianças, juniores, adolescentes e jovens que estão aqui, vocês só alcançarão as bênçãos do Senhor se ouvirem a voz dele e obedecer a sua voz. Porque hoje nós olhamos uma série de adolescentes e de jovens querendo fazer as suas vontades. Não obedecem aos pais e muito menos ao Senhor. Quem obedece ao Senhor, consequentemente, não tem como aquela pessoa que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, que obedece ao Senhor, que ouve e obedece ao Senhor, não ser obediente aos seus pais. Tem como? Não tem. Então, se desobedece os pais, é porque não obedece a Deus também. Se desonra os pais, é porque desonra a Deus também. Concordam comigo? Não tem como eu honrar a Deus e querer desonrar os meus pais. Não tem como eu dizer que amo ao Senhor e não amar os meus pais. Então, se não ama a Deus, não vai amar os seus pais. Vai ser só da boca para fora, mas não vai ser verdadeiro. A nossa geração só será abençoada se nós amarmos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Nos versículos que foram lidos e citados anteriormente, é interessante lembrar que Moisés, ele estava lembrando aquela geração sobre tudo que ele já havia dito para uma geração que tinha passado. Tudo que nós lemos de bênçãos, que relata no capítulo 28, tudo que Moisés estava falando para aquela nova geração, ele já tinha falado, ele já havia falado para as pessoas mais velhas, para as pessoas que vieram antes daquele povo que ele estava falando. Muitos daqueles povos, pais, as famílias daquele pessoal da nova geração já tinham morrido. E vários deles não entraram na terra prometida por conta de quê? Devido à incredulidade, devido à sua revolta, devido à sua desobediência. Eles não herdaram o que o Senhor já tinha preparado para eles por conta da sua desobediência. E aí tudo que Moisés fala no capítulo 28 de Deuteronômio, para a nova geração, ele já tinha dito para os mais velhos. Se nós formos ler lá em Levítico 26,
vai relatar sobre isso. Ele falando para as pessoas que já tinham passado, de obediência, do que Deus tinha feito. Lembrem do que o Senhor fez. Ele já tinha dito. Mas aquela geração não ouviu. Agora ele estava repetindo detalhadamente para a nova geração, antes deles entrarem na terra prometida. E depois que Moisés morre, vem Josué liderando o povo, e a Bíblia conta que a geração que veio, ontem o pastor Tiago também falou sobre isso, a Bíblia conta que a geração que veio depois de Josué não conhecia a Deus. Olha que tristeza. Imagina que se hoje todos nós que estamos aqui, ninguém conhecesse a Deus. Imagina que se todos nós aqui de São Luís, vamos botar só São Luís, não conhecêssemos a Deus, como seria? Porque quem conhece pelo menos um pouco de Deus e tenta ali, caindo, mas tenta obedecer, consegue ainda ter uma vida assim, né? Um pouco com regra, não é não? Mas agora imagina se ninguém conhecesse a Deus. Tudo que vem de Deus é bom. Se nós não conhecêssemos a Deus, nós não saberíamos nada de bom, só de ruim, não é não? Não é não? Agora imagina, toda São Luís não conhecendo a Deus, conhecendo só o que é ruim. Eu não sei nem se tinha alguém vivo ainda, né? Porque hoje você pisa o pé de uma pessoa, você ainda diz assim, desculpa, a pessoa te dá um tiro. Irmãos, não é assim que está acontecendo agora? Você pediu desculpa e ela ainda está ali te batendo. Parece que o certo é errado e o errado é certo. Então imagina que tristeza uma cidade, um povo que não conheceu a Deus. E será por quê que esse povo, essa geração que Moisés está falando aqui, essa geração que Moisés retratou aqui, será porque que eles não conheciam a Deus? Nenhum ser humano foi criado sem uma família. Esse povo aqui também tinha uma família. Eles tinham pais, eles tinham tios, eles tinham avós. Eles não conheciam a Deus porque os pais, as pessoas que cuidavam dos outros mais novos, falharam em transmitir o testemunho espiritual. A palavra de Deus diz que eles deixaram de contar aos filhos sobre os grandes feitos do Senhor. Eles deixaram de contar aos filhos os grandes feitos do Senhor. Nós, pais, parece que nós desaprendemos as coisas. Eu me lembro que eu nem pedi permissão para elas para me falar, mas eu vou falar. Eu me lembro que antigamente, até os pais, ontem também o pastor Tiago deu um exemplo parecido. Mesmo os pais que não eram evangélicos, mas que os seus filhos estavam na igreja, eu me lembro, e eu acredito que quem é mais antigo se lembra, que esses pais, não só os da igreja, mas os que não eram, mas que os filhos estavam aqui, faziam de tudo para esses filhos estarem aqui. Quem lembra? Quem lembra? Faziam. Está aqui, ó. Caio sempre fala, que ele falou outro dia, não falou? Quem lembra que ele falou aqui que a mãe dele... Foi ele que falou. Que ele vinha para a igreja, mas a mãe dele não vinha. Mas, o que ele disse? Que apesar dela não vir, ela incentivava ele a vir. Ela se organizava e pagava os eventos, os acampamentos, como o pastor Tiago falou ontem. Vocês lembram que ele já falou isso aqui? E assim tinham outras mães que faziam também. Faziam de tudo para que seus filhos estivessem aqui. Por quê? Porque eles sabiam que aqui nós vamos ensinar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é boa e eficaz, ela tem tudo de bom. Se você duvida de que o seu filho está sendo ensinado sobre a palavra de Deus, você vem com ele e você acompanha o que ele está sendo ensinado.
Quem aqui acompanha os seus filhos na escola do que eles estão sendo ensinados? Não é bom acompanhar os filhos? Saber o que eles estão aprendendo lá dentro da escola? É bom ou não é? Pois venha e faça a prova. Filho, hoje eu vou contigo para a igreja. Eu vou saber o que você está sendo ensinado lá naquele lugar. Venha com ele. Não deixe o seu filho só, nem aqui e nem em lugar nenhum. Ontem mesmo nós estávamos conversando sobre algumas coisas ali na porta, irmão Jailton, Luciane, né? A Tati, várias pessoas. Sobre isso, irmãos. Os nossos filhos estão sendo influenciados e às vezes nós nem sabemos com quem eles andam, o que eles estão ouvindo. Às vezes o que nós ensinamos dentro de tanto tempo, dentro de 5 minutos é tirado deles, porque não foi sólido, não foi base, não foi com base. Então, se você acompanha seu filho na escola ou em qualquer outro lugar, acompanhe o seu filho na igreja também. Não estou te convidando, porque isso é uma decisão pessoal. Você tem que ser crente. Isso é você e Deus. Mas cuida do coração do teu filho. Cuida da mente do teu filho, porque não precisa eu relatar aqui o que está acontecendo no mundo. Acredito que todo mundo aqui tem rede social, acompanha jornais, né não? Hoje é muito fácil você saber das notícias. Então, nós precisamos nos lembrar. Os nossos pais, antigamente, eles faziam de tudo. Com o pouco entendimento que eles tinham, eles nos ensinavam sobre a palavra de Deus. Às vezes nós não queríamos vir porque estávamos cansados e isso e aquilo. Sim, porque nós somos humanos, como os meninos hoje também não querem. Mas nós vínhamos porque eles o quê? Nos incentivavam, nos traziam, falavam que era importante para nós. A irmã Sheila relata muito que sabe, Serafim caía, batia a cabeça porque dormia, mas vinha. Nós estávamos aqui quando éramos pequenos. Eu me lembro que a gente sentava no banco, né? Era banco. E eu, a minha irmã, os filhos dos pastores, uma vez nós caímos, todo mundo assim, para lá, né? Porque estava todo mundo dormindo, mas estava no culto. Acorda, meninos. Hoje em dia, se beliscar um menino desse, vige, vai preso. Quantos beliscões eu não peguei? Te comporta. E nós morremos? Não, nós estamos aqui vivos, servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Então, você, pai, você, mãe, que está aqui nessa noite, faça de tudo para o seu filho adentrar em lugares bons. E a presença de Deus, ela é boa. Se ele experimentar, ele nunca mais vai querer sair. Eu me lembro que a minha mãe chegou. Nós morávamos, eu, a minha mãe, o meu pai e as minhas 2 irmãs. O meu pai não era evangélico. Só eu e as minhas irmãs vínhamos para a igreja. Nós sempre moramos, desde a minha infância, nós sempre moramos perto da igreja, na rua da igreja. É por isso que o povo fala, Thaisa, tu só mora perto da igreja, tu gosta de morar perto da igreja. Eu digo, gente, eu moro perto da igreja desde quando eu nasci, praticamente. Então, para mim é normal morar perto da igreja. Até hoje a minha mãe mora na rua da igreja. Nós sempre moramos perto da igreja. E era uma briga, ele fazia uma confusão, porque a gente vinha para a igreja. Sendo que era na rua, ele podia estar acompanhando lá de perto, mas não estava, não queria. E só Deus, eu, as minhas irmãs e a minha mãe, sabemos o que nós passamos e o que ela passou para que eu permanecesse neste lugar. Quase que não conseguia. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia e graça, permitiu com que nós permanecêssemos. Mas eu sei, eu vi, eu lembro de tudo que ela viveu naquele lugar, suportando tudo que o meu pai queria dizer e fazer para que eu estivesse aqui. Ela dizia, vai, e eu vou ficar aqui, aguentando tudo que ele quiser fazer. E eu vinha, dava 9 horas, eu não podia nem piscar um segundo fora da igreja, eu tinha que ir correndo embora. Que loucura!
Às vezes o filho fica até perturbado, agoniado, sem saber o que fazer, porque ele está ali entre a igreja que ele quer tanto servir, que ele quer tanto conhecer ao Senhor e buscar ao Senhor, mas ele tem alguém que está impedindo. Não impeça. Valorize o lugar que o seu filho está, porque assim como o pastor Tiago contou ontem, nós também já vimos muitas pessoas que não estão aqui hoje por conta dos seus pais não se fazerem presentes com eles. Amém? Então, nós pais não podemos falhar. No livro de Juízes, no capítulo 2, 10, ele vai apontar que a falta de ensino intencional gerou uma geração vazia espiritualmente naquele tempo. A falta de ensinamento intencional gerou naquela geração relatada aqui, gerou um vazio espiritual. Vocês estão compreendendo tanto que isso é sério? Não foi um vazio qualquer, gerou um vazio. Gerou um vazio. Repitam comigo, gerou um vazio espiritual. Gerou um vazio espiritual, não esqueçam disso. Aquela geração que não conheceu a Deus, foi gerado neles um vazio espiritual. E será que é isso que nós queremos para os nossos filhos hoje? Será? Nós queremos que os nossos filhos cresçam vazios espiritualmente por conta de nós que negligenciamos o ensino da palavra de Deus? Nós queremos que eles sejam vazios espiritualmente, que eles não conheçam a Deus verdadeiramente, não tenham as suas experiências com o Senhor, não amem ao Senhor, não sirvam ao Senhor? Se eles não servem a Deus, eles servirão a outro Senhor. Se eles não servem a Deus, se eles não amam a Deus, eles vão amar uma outra coisa. Vão ou não vão? Todo mundo ama crer alguma coisa. Se eles não amam a Deus, se eles não servem a Deus, eles vão achar um Senhor para eles servirem. E será que é isso que nós queremos? Será que a busca incansável pelas coisas deste mundo, que a palavra diz que a traça e a ferrugem vão consumir, tudo isto será consumido. Será que essa busca ela não me permite ter tempo de ensinar os meus filhos o que é mais precioso e eterno? Será? Ah, Thaisa, tu está dizendo que eu não posso correr atrás dos meus sonhos? Pode, porque até os nossos sonhos foi Ele que plantou em nós. Nós podemos sonhar, nós podemos realizar, nós podemos conquistar, mas nós não podemos dizer que por causa dessa busca, eu não tenho tempo de parar e ensinar aos meus filhos o que é mais precioso, que é a palavra do Senhor. Às vezes, nós estávamos, uma vez eu e a Ana Luzia conversando ali, que ela quer ter gêmeos. Deus vai te dar gêmeos em nome de Jesus. E aí nós estávamos falando sobre isso, né? Sobre crianças, sobre filhos. E aí, pode ser até 4, se ela quiser, Deus dá. Dá. Tu que sabe, cada um sabe onde aguenta. Ai, Jesus, eu tô a sorte hoje que tem muito braço para carregar, né? Eu vejo aqui, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. No meu tempo não tinha, não. Ninguém queria carregar essa criatura aqui, ó. Ninguém queria carregar essa criatura. Minhas costas doem até hoje por causa desse bonito bem aqui. Fora a outra, que hoje é magrinha, mas que pesava demais. Mas hoje tem muito braço, Ana Lu. Pode ter 4, vai ter braço para carregar. E nós estávamos conversando, né, sobre os filhos, e nós ouvimos muito falar, eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Quem já ouviu isso? Eu quero dar ao meu filho tudo aquilo que eu não tive. Você não teve e foi bem criado. Aí você às vezes dá tudo que você não teve e o menino fica mal criado. Será que isso daí está certo na balança? Aí eu fiquei pensando, nós falamos tanto que nós vamos dar aos nossos filhos aquilo que nós não tivemos, mas e o que nós tivemos?
os bons ensinamentos que nós tivemos. A palavra de Deus, que os que puderam ser ensinados foram ensinados. O que nós tivemos, será que nós não podemos também passar para eles, dar para eles? Na maioria das vezes que isso é dito, você pode perguntar, e o que foi que você não teve? Aí a pessoa vai te dizer, eu não tive um carro, eu não tive mais uma bicicleta, eu não tive isso, aí é isso. Sim, mas você dificilmente vai ouvir alguém dizer a palavra do Senhor. Ou você já ouviu? Quem já ouviu alguém falar isso? Eu tenho certeza que você nunca ouviu, porque eu nunca ouvi. Se você for perguntar o que foi que você nunca teve, que você quer dar para o seu filho, gente, ou o que foi que você teve e você não dá, nunca você ouve que é a palavra do Senhor. Aqueles que tiveram a palavra do Senhor, aqueles que tiveram os bons ensinamentos, se você teve, dê ao seu filho, porque isso sim faz diferença. Isso sim é eficaz. A palavra, bom caráter, ensinamentos, isso sim vai gerar uma sociedade melhor. Se o seu filho tiver uma bicicleta e não tiver educação, de nada valerá. Se o seu filho conquistar grandes coisas neste mundo, mas não tiver caráter, nada vai valer a pena. Então, o que nós tivemos de bom dos nossos pais que foram ensinados para nós, é isso que nós devemos dar aos nossos filhos. Os versículos de Juízes, no capítulo 2, do versículo 11 em diante, conta que por não conhecerem, por falta de ensino, a geração começou a fazer o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Eles começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, começaram a desobedecer, começaram a amar e servir outros deuses. Eles provocaram a ira do Senhor. O texto diz isso, que eles provocaram a ira do Senhor. Né? E é interessante eu lembrar aqui que Deus não é mau. Se existe alguém aqui nessa noite que acha que Deus é mau, porque as coisas acontecem, Deus não é mau. Nós que somos desobedientes. Deus não é mau. Deus não se vinga de ninguém. Vingança é diferente de justiça. Deus age com justiça. A vingança, ela sustenta o nosso ego. Ela nasce da emoção pessoal. Vocês já devem ter visto alguém, vou me vingar de fulano. Ela nasce da emoção pessoal e do desejo de causar a dor no outro. E a palavra do Senhor diz que Ele não se alegra com o sofrimento de ninguém. Agora, a justiça, ela é decidida por uma só pessoa, por um só juiz, que no nosso caso é quem? Deus. Deus. A justiça, ela tem o intuito de corrigir o erro. Ela tem o intuito de evitar que esse erro se repita, que ele aconteça de novo. A justiça, ela tem o intuito de nos levar de volta ao caminho de obediência, ao caminho do altar do Senhor. Então, Deus, ele não se vinga de ninguém, ele age com justiça. Quando você vê a justiça de Deus sendo feita, é porque Ele quer te corrigir. É a mesma coisa dele estar dizendo, filho, eu te amo. E eu não vou deixar tu te perder. Se para isso eu precisar fazer isto, eu vou fazer. Quem é pai e mãe que não sabe disso aqui? Não é assim que nós agimos com os nossos filhos? Se o meu filho for fazer alguma coisa que eu sei que ele vai se perder, eu sei que vai ser mal para ele, vai ser ruim para ele, eu vou sossegar e deixar? Não vai, te acaba, te lasca para lá. É isso que eu vou fazer? Não. Eu vou fazer de tudo para que ele volte ao caminho. Eu vou fazer de tudo para que ele entenda a obediência. Eu vou fazer de tudo para ele estar no altar de Cristo. E se para isso eu precisar agir com mais firmeza, com justiça, com mais... eu vou fazer. Não é não? Não é assim que nós agimos? Ou você deixa o seu filho se perder aí? Não deixa. A mesma coisa é Deus. Deus age com justiça para te trazer de volta.
Deus age com justiça para salvar você, para salvar a sua geração, para salvar a tua casa, para salvar os teus filhos. Edificar uma geração significa construir, significa fortalecer, significa preparar esta geração com bases sólidas. Focar em princípios morais, princípios espirituais e até mesmo intelectuais. Vocês concordam comigo? Porque uma geração que não cresce também intelectualmente, coisa boa ela não vai ensinar na sociedade. Então, esse crescimento tem que ser saudável, tem que ser conforme a palavra de Deus diz. Os bons valores que uma pessoa aprende na infância ficam guardados para sempre e guiam as suas escolhas na vida adulta. É assim que a nossa geração precisa andar, precisa ser, precisa caminhar. O nosso objetivo não é ser só a pessoa, a mãe, o pai legal dos nossos filhos. Não. Às vezes, Caio até fala, quando eu repito as coisas, né? Ele vai, mas tu é chata. Sou. Eu não estou nem aí para quem me chama de chata, gente. Eu não estou ligando muito. Eu não estou nem aí para quem me chama de chata. Sabe por quê? Como eu acabei de dizer, eu não estou aqui para que Nicolas e Nicole virem para mim e digam, a mamãe é minha amiga, ela é legal, ela me deixa fazer tudo o que eu quero. É bacana. Não, eu não estou aqui para isso. Para que nós estamos aqui quando se trata dos nossos filhos? É ser o pai e a mãe legal que permite tudo? Não. Eles podem até me achar chata se falam resmungando ali no cantinho, porque tem muitos que já fizeram isso, né? A mãe briga, o pai briga, ou bate, aí não fala nada na frente. Eu tenho certeza, não vou citar nomes, mas tem gente que vai ali se esconder no cantinho, chata. Tem gente que já pediu até, para que papai morra. Eu sei de mais histórias, eu sei. Mas entenda, o seu pai, a sua mãe nunca vai querer o seu mal. O seu pai e a sua mãe nunca vão agir de acordo, fazer alguma coisa que lhe traga maldição, que lhe traga coisas ruins. Não. E o meu objetivo não é que eles me conheçam com a mãe legal, porque eu estou nesta terra para criá-los para a glória de Deus. Criá-los para a glória de Deus. Você está aqui nesta terra para criar os seus filhos para a glória de Deus. E criar filhos para a glória de Deus implica em deixar muita coisa. Para que aquilo que Deus quer que seja implantado no coração deles, venha a ser de fato implantado, às vezes nós vamos precisar abrir mão de muitas coisas. E às vezes nós pensamos, eu estou perdendo isso. Não, você está ganhando. Esses dias mesmo eu falava lá em casa, que às vezes eu escutei uma coisa que me deixou assim, nossa, mas isso aqui está errado. Existem mães que trabalham fora e trabalham em casa. Não existe? Existem mães que trabalham em casa, ficam em casa, mas que não trabalham fora. E existem umas que não manjam fazer nada. Falei até como os jovens, né? Não manjam. Porque eu só vivo com eles, aí eu acabo pegando essas palavreadas assim feias, sabe? Elas não manjam ali de fazer as coisas muito bem feitinhas dentro de casa, mas elas são guerreiras lá fora. Não existe? Existem essas possibilidades. E aí, nesse movimento de empoderamento, feminismo, não sei o quê, eu ouvi a mulher falando assim. Ela falou de uma história, né, que eu não vou relatar aqui, e ela disse assim, quando ela terminou de contar a história, ela disse, e essa mulher, ela era alguém que saía para trabalhar, que ganhava muito bem, que conquistava as coisas lá fora. Ela era uma mulher que tinha voz no seu casamento. Aí eu disse, então, quer dizer que a que fica em casa não tem voz? É assim? É assim, irmãos? Será que a que fica... Aí eu fiquei pensando, será que a que fica... Então, eu acho que eu tenho que trabalhar fora agora.
A que fica em casa não tem voz. Essa mãe que fica em casa que também deixou os seus sonhos. Porque eu estava falando lá em casa. Eu não me arrependo, digo para eles também isso, eu não me arrependo nenhum dia de ter ficado com os meus filhos. Eu não me arrependo, entendeu? De ter cuidado deles desde quando eles nasceram, eu mesma, eu não me arrependo. E claro, eu consegui fazer isso porque eu tinha um suporte que trabalhava fora. Né? Eu não posso negar. Mas isso não significa que eu não tenha voz. Sabe por quê? Porque quando eu decidi ficar com eles, eu abri mão de muita coisa. Eu abri mão de fazer uma faculdade mais cedo. Eu abri mão de trabalhar em coisas que eu queria. Eu abri mão de muitas coisas que, se eu for relatar aqui, eu vou passar um bom tempo falando para vocês. E isso também é ter voz. Se eu crio os meus filhos para a glória de Deus, eu tenho voz dentro da minha casa. Se eu crio os meus filhos para a glória de Deus, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Não foi perca o tempo que eu deixei de realizar e de conquistar certas coisas. Eu estou vivo até hoje, não estou? Eles já estão grandes, eu posso fazer hoje se eu quiser. Não me arrependo. Isso não foi perca para mim, como muita gente já me disse. Ah, tu perdeu. Não, eu ganhei. Eu ganhei e eu estou ganhando a cada dia, porque eu creio. Os nossos olhos podem não ver, talvez os teus olhos não veem hoje os teus filhos aqui servindo ao Senhor, mas pela fé nós declaramos que eles servirão ao Senhor. Então eu não perdi, eu ganhei, porque eles estão aqui. E eles continuarão, porque eu creio na promessa que o Senhor diz para as nossas vidas. Então, o nosso objetivo é criar os filhos para a glória de Deus, ensinando a palavra, mostrando o caminho que eles devem andar, falar dos feitos e do plano de Deus para a humanidade, porque Deus usa gerações, Deus usa famílias, mas o intuito dele o plano dele é para a humanidade, quer salvar todo aquele que crer em Cristo Jesus. É para isso que ele usa as famílias, é para isso que ele usa as gerações, para que o plano perfeito e soberano dele seja concluído, salvar todo aquele que crê em Jesus. Então nós precisamos ensinar eles a amar a Jesus, a crer em Jesus, a obedecer os seus mandamentos, porque a obediência, a pureza de coração levará os nossos filhos a verem a face do Senhor. Amém? A pureza da palavra que nós ensinamos para eles, se isso adentrar o coração deles, essa pureza levará eles a olharem a face do Senhor. E quando nós contemplamos a face do Senhor, vocês lembram que domingo passado eu falei sobre Jacó? O que aconteceu quando Jacó contemplou a face do Senhor? Ele foi transformado. A sua identidade foi transformada. Então, quando os nossos filhos contemplarem a face do Senhor, eles também serão transformados. Eles também serão cheios do Espírito Santo. E serão eles que vão estar aqui. Quando nós não estivermos, eles estarão continuando esse legado, sem maldições sobre a vida deles, porque nós já oramos, nós já determinamos e está decretado que nenhuma maldição prevalecerá sobre a vida deles. E eles darão continuidade ao plano do Senhor nesta terra. Amém? Então, a obediência e a pureza de coração levará eles a verem a glória de Deus. E isso, para que eles cheguem nesse ponto de ver a glória de Deus, nós, os mais velhos que estamos aqui hoje, não podemos fazer como a geração antiga fez. De não falar dos feitos do Senhor, de não implantar a fé nos nossos filhos, de não ensinar os mandamentos do Senhor e permitir que eles sejam uma geração que não conheçam a Deus. Isso não vai acontecer neste lugar. Porque se nós nos unirmos, não haverá limites para nós. Se nós nos unirmos,
se nós entendermos que nós precisamos, nós mais velhos, precisamos nos firmar e ensinar as pessoas que chegam neste lugar, ensinar eles a palavra de Deus, os feitos de Deus, que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus, nós teremos uma geração abençoada. Nós teremos uma geração que conheceu a palavra de Deus e que deu continuidade à sua obra. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Você pode ficar já com a tua família do teu lado, os teus filhos. Você que não tem ninguém da tua família aqui, você pode... Oi. E por que tu me falou? Por que tu me falou? E por que tu me falou? E nós vamos orar. E você vai trazer à tua memória aquilo que você sabe que a tua família precisa. Porque só você sabe, você e Deus. Então, feche os teus olhos e vamos orar nessa noite. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, nós apresentamos, Senhor, as famílias aqui deste lugar. Nós te apresentamos a vida dos pais nessa noite. Senhor, não permita que nós venhamos negligenciar, mas que o Senhor venha nos dar sabedoria para guiar os nossos filhos no teu caminho, para que nós venhamos, Deus, ensinar os nossos filhos no teu caminho, para que nós venhamos ensinar eles, Deus, sobre as coisas boas e ruins deste mundo, para que eles, com entendimento da tua palavra, venham fazer as melhores escolhas em nome de Jesus. Não permita, Deus, que nós venhamos ser pais e mães que negociam propostas, que negociam, Senhor, obediência, mas que nós venhamos firmemente falar para os nossos filhos sobre os teus feitos, sobre aquilo que o Senhor quer, que nós venhamos firmemente falar para os nossos filhos, Deus, sobre os teus mandamentos, e que eles venham entender que quem te ama obedece os teus mandamentos, que eles venham entender que quem te ama segue os teus princípios, que eles venham entender, Deus, as promessas que estão ditas e feitas para eles na tua palavra, decorrente mediante a obediência deles, que eles venham entender isso em nome de Jesus, Pai, que a mente dos nossos jovens, dos nossos adolescentes seja renovada pelo Espírito Santo, para que eles, Pai amado, venham ter entendimento da tua vontade, para que eles venham ter entendimento da tua palavra, do teu querer, porque só assim eles terão uma vida abençoada. Que o Senhor venha retirar da vida deles toda e qualquer maldição, como foi dito aqui no primeiro dia, que todas as maldições, Pai amado, hereditárias venham cair por terra, que tudo aquilo que o inimigo plantou desde o nascimento deles venha cair por terra, que eles sejam livres em Ti, Jesus, que eles sejam livres em Ti, em nome de Jesus, que eles venham ser enraizados na Tua palavra, que eles venham, Senhor, criar asas para voar conforme o Teu querer, que eles sejam como a corça que caminha em lugar alto. Assim serão os nossos jovens, os nossos adolescentes, para louvor e glória do Teu santo nome. Que nós venhamos passar sim um legado para eles, mas que nós não venhamos passar de qualquer jeito, que nós venhamos fazer, Deus, com que sejam alicerces firmes, para que eles possam pisar com segurança e dar continuidade àquilo que o Senhor tem planejado, e que eles venham, Senhor, totalmente de corpo, de alma, de espírito, Senhor Jesus, que eles venham colocar o coração, a mente deles, todo o seu ser no Teu altar, em nome de Jesus. Que o Senhor venha usar os jovens e os adolescentes deste lugar, que o Senhor venha usar as próximas gerações, assim como o Senhor usou a cada um de
de nós até hoje, que eles venham fazer coisas maiores do que nós fizemos em nome de Jesus, que eles venham, Senhor, ter mais entendimento da Tua palavra em nome de Jesus, que eles venham ter mais clareza da Tua vontade do que nós tivemos em nome de Jesus, e que o Teu reino seja estabelecido neste lugar, através de cada um dessa geração que está crescendo, Pai. É assim que nós te pedimos nessa noite. Santo, 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 santo é o Teu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o Teu nome, Jesus. Está alicerçada em nós, glorificaremos ao Senhor. A rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, a rocha em que minha casa está firmada, o amor que alcançou a minha casa, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Eu quero só falar uma coisa. Eu não sei se vocês perceberam esses 4 dias. Cada um teve um tema a ser pregado. Mas eu observei, eu acredito que vocês também tenham observado, que todos levaram para o mesmo caminho. Falaram sobre a obediência ao Senhor. Vocês observaram isso? Quem observou isso? Foi muito dito sobre a obediência ao Senhor. E aí eu estava lá em casa pensando, se isso está sendo tão dito, é porque o Senhor está nos convidando a obedecer a Ele.
E se nós estamos sendo convidados a obedecer ao Senhor, é porque nós não estamos obedecendo de fato. E como nós acabamos de ver, a desobediência, ela destrói a humanidade. A desobediência ao Senhor nos leva a caminhar por caminhos tortuosos que Ele não preparou para nós. E quando nós caminhamos por caminhos que Deus não preparou para nós, nós vamos encontrar o sofrimento. A palavra de Deus de Gênesis, nós estudamos também, eu e Nicolas, nós estudamos o livro de Malaquias para pregar, porque nós estudamos tanta coisa e na hora... Olha aí. Mas de Gênesis até Malaquias, antes que Deus ficasse em silêncio, o povo tem um ciclo de bênçãos, o Senhor abençoando e eles desobedecendo, e vinha maldição sobre a vida deles, e Deus tendo misericórdia, e eles desobedecendo. Foi um ciclo de desobediência. Você sabe disso, né? Até chegar lá em Malaquias, um monte de desobediência aconteceu, o que impediu que eles fossem completamente abençoados pelo Senhor. Então, quando uma geração, quando a humanidade não obedece ao Senhor, ela perece. Eu não estou falando só para cristãos, porque a palavra de Deus, ela serve para todos. Quando a humanidade não obedece à palavra do Senhor, ela perece. Nós vemos isso. Gerações e gerações que pereceram, que sofreram por conta de sua desobediência. E lá no livro de Malaquias, antes do Senhor ficar em silêncio, porque diz depois que o Senhor ficou em silêncio, o livro de Malaquias relata um monte de desobediência. Fala que o marido casava com outra pessoa e isso estava sendo natural. Fala um monte de coisas erradas que eles estavam fazendo. E Deus fala lá, em outras palavras, Deus diz: antes que eu envie o profeta Elias, vocês vão ter a oportunidade de se arrepender. Vocês vão ter a oportunidade de voltar ao caminho. Vocês vão ter a oportunidade de obedecer a minha palavra novamente. Porque virá aquele. Nós temos a oportunidade hoje de fazer tudo diferente na nossa casa, tudo diferente na nossa família, tudo diferente no nosso casamento, se nós quisermos, se nós decidirmos hoje. O Senhor está pronto a abençoar. Só depende de uma decisão nossa. Porque virá aquele, Jesus, que Ele falou também sobre Jesus, que restaurará todas as coisas. O Senhor Jesus está aqui nessa noite também. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. E Ele pode restaurar a tua família, Ele pode restaurar a tua casa, Ele pode restaurar o teu casamento, Ele pode restaurar uma humanidade e fazer com que gerações sejam abençoadas e vivam conforme a vontade dEle. Amém? Nós só precisamos decidir. Porque se atentamente eu ouvir a voz do Senhor e obedecer, seguir os seus passos sem jamais me desviar, Ele estabelecerá a sua bênção sobre nós. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus.
seus cuidados. Se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Porque Deus é fiel, quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, não mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, aos corvos, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça os seus cuidados. Se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas dos céus. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Porque Deus é fiel, quem estiver ferido vai se curar, quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa, quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, aos corvos, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é
sentar já, Ju. Senta, diabo. Senhor de todo o nosso coração e ensinarmos a sua palavra aos nossos filhos, para que eles andem pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. A nossa missão é o discipulado com amor, com direção de Deus, passarmos o legado da fé. Pai, me lembro quando o Senhor me deu minha primeira Bíblia e falou: aqui, filha, se você meditar nessa palavra, aprenderá coisas maravilhosas. Hoje, com 15 anos, consigo entender que Deus nos projetou e nos abençoa. Também aprendi a honrar meu pai e minha mãe. Primeiro mandamento com promessas. Vou ensinar isso aos meus filhos e orar para que eles ensinem aos filhos deles. Meus pais, eu já tenho 18 anos e vocês me ensinaram ao longo da minha vida que precisamos ser pessoas de oração, pessoas que percorrem os seus sonhos com um propósito. O mundo até pode tentar tirar tudo isso, apagar tudo isso que o Senhor me ensinaram, mas através da Bíblia, como o Senhor me ensinou, como minha mãe me ensinou, somos geração eleita, povo exclusivo de Deus. E eu vou ser um homem, assim como o Senhor me ensinou, um homem segundo a palavra de Deus. E eu vou carregar esse legado. Meus filhos, eu fico muito feliz e grato a Deus, porque eu e a sua mãe criamos um homem de Deus e uma mulher de Deus. Agora vamos orar, meus irmãos. Vamos. Feche os olhos. Aleluia, Senhor Jesus, te agradecemos, meu Pai, por esta família, ó Deus. Em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, pois eu e a minha família, Senhor Jesus, servimos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Então, meu Pai, convidamos o Senhor cada vez mais e mais, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, venha sobre nossas vidas. Venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Eu sou o Espírito Santo. E nessa noite, eu queria falar para cada um de vocês que a família, ela não é uma invenção humana. Ela é uma criação divina. Ela existe para glorificar a Deus e manifestar o seu amor e a sua cura dentro de uma sociedade destruída. Quando uma família decide e vive a sua missão conforme a vontade de Deus, ela se torna invencível e, através disso, as gerações são abençoadas. E mais que isso, elas se tornam mais que vencedoras em Cristo Jesus. E que se cumpra a palavra: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se coloque de pé nessa noite.
nesse tempo, tudo está apontando para Cristo. Todas as gerações, tudo que está sendo ministrado esses dias, tudo está apontando para Jesus. Aqui nós temos 3 gerações que passaram e agora chegou a era do Espírito, né, que a Raina falou. O Espírito é aquele que vai convencer. O Espírito é aquele que vai colocar dentro de nós o próprio Deus. A partir de Cristo, quando Cristo morre, Ele toma o nosso lugar de pecado, de condenado, e agora, quando Ele ressuscita e vai para o Pai, aí fica o Espírito, que esse Espírito Santo, Ele está em nós. Amém? Glória a Deus. Agora você vai fazer um tempo, e esse momento é um momento muito importante, porque tudo que a gente faz, são 10 anos que a gente está pregando a mesma mensagem, repetindo as mesmas coisas. Esse ano com um tema desafiador que foi transicionar uma geração. Uma geração que, como a pastora pregou, os pastores que vieram convidados, amigos nossos pregaram, e que essa palavra ela não pode parar em nós. Desde o final do mês de junho que nós temos pregado sobre isso. Se parar em nós, é muito ruim, não tem como continuar. Ela não pode parar em nós, ela tem que continuar. Quando a gente vê esses meninos, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles vão ter que continuar, porque nós temos uma realidade de mundo, e esse momento dessa oração vai ser justamente para isso. Nós estamos finalizando hoje, e esse momento nós vamos estar orando juntos, a partir daquilo que foi ministrado aqui. Você vai, eu acredito que todos estão perto aí da sua família, vocês vão orar junto, e nesse momento, você vai pedir isso, para que essa bênção de Deus, ela esteja justamente sendo transicionada para o seu filho. Você talvez não tenha ninguém com você aqui, você vai orar com a sua família espiritual, que é justamente os irmãos, e nós vamos fazer isso todos juntos agora, amém? Nicolas e Nicole estão aqui, pode subir para cá, e você vai orar junto com eles aí, e você vai pedir isso, você vai pedir essa direção para o Senhor, você vai pedir essa bênção de Deus, você vai pedir para que o Senhor guarde também os seus filhos, para que a presença de Deus seja preservada no seu lar. Olha só, de nada adianta, tem uns que é tão grande, mas de nada adianta, irmãos, toda a mensagem que nós falamos aqui, se Cristo ele não for no nosso lar. Você viu Abraão passando a bênção para o filho Isaac, transmitindo para os seus filhos, e os seus filhos, agora chega a era do Espírito que vai e vem em Cristo. Amém? E agora você vai orar, e a gente nem vai cantar, porque eu sei que a música mexe muito com as emoções, e nós não vamos cantar agora. Você vai orar junto com a sua família aí, e você vai fazer aquela oração muito consciente. Como é que é a oração consciente? É aquela oração que não tem nenhuma interferência externa. Você não está sendo motivado por nada mais do que aquilo que está movido no seu interior, no seu coração agora. E você vai orar agora junto. Você vai pedir a Jesus que guarde o teu casamento, que guarde o teu filho, que guarde a tua casa. Saiba, e você sabe disso, nós vivemos em um mundo mau, perverso, onde todo dia a gente se espanta com uma coisa, todos os dias a gente olha alguma coisa e depois a gente pensa que é o fim, vem outra pior, porque é um tempo de maldade, é um tempo onde as pessoas elas perderam a afeição. E chega o Espírito Santo, olha só o Espírito Santo vai guardar o coração do teu filho.
Só o Espírito Santo para guardar o teu casamento, para levar você de um divórcio. Só o Espírito Santo para preservar a tua família. Só Cristo tem esse poder. E você vai orar agora com muita consciência. Talvez você não tenha filho ainda, você vai apresentar no nome de Jesus o seu casamento. Talvez você não está nem casado, você vai apresentar a vida dos teus pais, né? Talvez você já tenha os seus filhos, você vai liberar sobre eles a palavra do Deus Todo-Poderoso. Você vai levantar a sua voz e vai fazer isso. E aquilo que a pastora pregou, talvez o seu filho está aqui na igreja e você não está ainda, você ainda não serve a Cristo, você ainda não assumiu um compromisso com Jesus nesse sentido de servi-lo, mas você apoia, você realmente entende que esse é o melhor caminho, e você vai orar porque você tem essa autoridade como pai, como mãe, e você vai pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus. No nome de Jesus nós oramos agora, Senhor. São 10 anos que nós clamamos. São 10 anos que nós começamos bem pequeno. São 10 anos que nós começamos, que o Senhor implantou em nosso coração essa direção de orar por famílias, de pregar sobre isso, de ensinar, de ir nas ruas, nos lares, de propagar esse amor, de liberar palavras proféticas, mudar destinos, porque cremos que uma sociedade só vai para frente se tiver uma família estruturada. Deus, apesar de todos os desafios, de todas as lutas, de tudo aquilo que está diante de nós, nós continuaremos. E durante esse tempo nós temos falado que tanto nós, quanto a nossa casa, quanto a nossa descendência, serviremos ao Senhor. Não falamos isso baseado em uma emoção, não falamos isso baseado, Senhor, em um sentimento emocional. Não, nós falamos porque cremos. Nós estamos aqui porque cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, meu Deus, como foi ministrado na quinta-feira, que o Senhor é o único que quebra maldições. O Senhor é o único que desfaz as maldições que às vezes nós carregamos de forma hereditária, sem nem sabermos, sem nem conhecermos. O Senhor é o único. Assim como foi pregado, meu Deus, na sexta-feira, o Senhor é aquele que preserva em nós um legado de fé. É o único que pode fazer isso, ao Senhor. Como foi pregado sobre raízes ontem, Deus, e hoje ministrado uma família direcionada pelo altar. Tu és o único que pode fazer isso. Os nossos esforços humanos, eles não conseguem. Deus, no nome de Jesus, a nossa boa intenção também, ela não é suficiente. Como diz a Tua palavra no livro de Salmos 127, é em vão, Senhor, o nosso trabalho se o Senhor não edificar. E nós estamos aqui nessa noite, mais esse ano, proclamando e declarando que Tu és o Deus, que Tu és o Senhor, e que não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Assim como Moisés fala para aquela nação, para aquele povo, repetindo aquilo que já havia falado, meu Pai, no nome de Jesus, Ele descreve novamente: ouve, ó Israel, há um único Deus, há um único Senhor, e propaguem essa mensagem, sentados à beira do caminho, caminhando, sentado à mesa, todo o tempo. E nós temos proclamado agora essa verdade. Nós temos proclamado essa verdade, Senhor, e de forma muito consciente. Meu Deus, eu oro por cada família mais uma vez, não encerrando simplesmente um ciclo, mas declarando, Deus, que essa geração vai contar para as próximas gerações. Essa geração irá contar para a próxima geração os feitos do Senhor, os feitos do Senhor, em nome de Jesus. Agora eu queria que você colocasse, orasse uns pelos outros e colocasse a mão na cabeça um dos outros agora, no nome de Jesus. Comece a declarar isso, que os feitos do Senhor serão passados. Nós oramos agora, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, nós declaramos essa verdade. Nós declaramos essa verdade. No nome de Jesus, que os filhos terão honra pelos seus pais. Os filhos terão honra pelos seus pais. Verdadeiramente, os filhos, meu Deus, estarão entregues, meu Pai, no nome de Jesus, nesse ciclo de obediência. E que tudo aquilo que já foi orado
Deus, o nome de Jesus como quebra. Deus, o nome de Jesus, que agora o Senhor esteja liberando, Deus, bênção de paz. Talvez você venha de um ciclo de briga, de destruição, de confusão. O Senhor libera paz agora sobre o teu ambiente. O Senhor libera cura, restauração, no nome de Jesus, sobre o seu ambiente de família. O Senhor libera prosperidade. O Senhor libera restauração, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Famílias construídas na base que é Cristo, não na emoção, não nas boas intenções, porque tudo isso passa, mas na palavra que não passa, na palavra que não passa, na palavra que é verdadeira, nome de Jesus Cristo, nós construímos a nossa geração nessa verdade, Jesus. Nós construímos a nossa geração nessa verdade, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos, Jesus. Nós não fizemos durante esses 10 anos, nós não estamos aqui simplesmente porque achamos bonito, não, porque nós temos essa convicção. Nós estamos aqui porque cremos e temos uma certeza, Jesus, naquilo que todos os anos o Senhor planta dentro do nosso coração, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora levante as duas mãos aos céus e comece a glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor te deu uma família, o Senhor te deu uma casa, o Senhor te deu um ambiente para você estar, e nós vamos declarar isso, como nós temos declarado durante esses dias. A rocha em que a nossa casa está firmada é Ele. A rocha em que a casa está firmada não são aquilo que a sociedade diz, não é aquilo que a política vai dizer para você. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Nós declaramos isso, Jesus. Nós declaramos com as suas mãos aos céus. Com as suas mãos ao céu, declara essa verdade. É Ele, o Filho de Deus. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor. Declare isso, com as suas mãos aos céus, declare isso. Esse é o Senhor, diga isso. Minha casa Pronto. não será Eu nunca aprendi essa música. abalada em Cristo. Está alicerçada. Está E nós faremos o quê? E nós glorificaremos quem? Glorificaremos ao Senhor. Declare isso agora bem forte. A rocha. a rocha em que minha casa Bem forte. está firmada. Bem forte, vamos lá. Isso. É Ele. Declare isso. Todas as suas descendências. O amor que alcançou, Que nos alcançou, a minha casa, Ele. Por todo o tempo, por todas as gerações. Aleluia. A rocha em que minha casa está firmada, Ele. Nós declaramos Jesus. O amor que alcançou a minha casa, É Ele. Ele. É Ele.
fazer um convite para você. Não é um convite religioso. Se você quer assumir um compromisso com Jesus, pastor, eu quero voltar. Talvez você está afastado de Cristo. Talvez você nunca confessou Jesus como teu único e suficiente Salvador. Antes de nós encerrarmos, eu não poderia encerrar sem fazer esse convite. Foram mais de 100 cultos simultâneos durante o mês de julho. Diga glória a Deus. Vou repetir, foram mais de 100 cultos aqui na Vila, no Bom Jesus, em Embarque, entrou em tudo. Diga glória a Deus. Tudo isso para levar uma mensagem. Se você quiser voltar para Jesus, reconciliar, quiser confessar Jesus, pode vir aqui que nós vamos orar por você, em nome do Senhor. Amém? Mas pode vir, se você não quiser vir agora, venha depois. Procure algum líder, tá bom? Que nós vamos estar orando por você, em nome de Jesus. Amém, gente? Pode sentar rapidinho, a gente já está terminando. A gente tem só um vídeo. É um vídeo agora? Tá. Pronto. Vamos só mostrar as ações para vocês aqui, para a gente concluir. Durante esse mês, nós entendemos que edificar gerações não é apenas um tema, é um chamado de Deus para cada família, para cada casa e para cada... Natanael, tem algumas famílias aqui que tiveram culto? Dorivânia da Rede Kids. Cadê Dorivânia? Cadê ela? Dorivânia? Vem aqui, Dorivânia. Você vai receber uma... A gente preparou aqui um chaveiro, né? Para você colocar lá, é um chaveiro, cara. É porta-chave, gente. Chaveiro. É um porta-chave. Para você olhar lá e dizer assim, opa, seminário da família. Tá bom? Vamos tirar só uma foto ali, Dana. Venha para cá, Dana. Isso, fique perto aqui dela aqui. Quem não está no culto, depois as pessoas vão entregar e vão fazer uma missão de entregar esses porta-chaveiro. Quem mais aí que está aqui? Adriano, de Rede de Homens, que ele reconciliou o Adriano também, né? Com o Adenilson. Cadê o Adriano? Tá ali, Adriano. Vamos receber o Adriano com palmas para Jesus também, gente. Está aqui, Adriano. E todos vocês que receberam culto simultâneo, Antonilson, está aí, senhor Antonilson. Cadê seu Antonilson? Está ali, seu Antonilson, também. Seu Antonilson, você bota lá para botar a chave do carro, seu Antonilson. Olha ali, ó, tira a volta aqui, seu Antonilson. Pronto. Quem mais? Rede de juniores. Ana Amélia. Cadê a dona Ana Amélia? Dona Ana Amélia. Está ali, dona Ana Amélia. Isso. Se você teve culto simultâneo, não conseguir identificar você, só levante a mão, procure Luciane depois, certo? Porque o pessoal vai fazer uma força-tarefa para entregar. Opa, quer tirar foto comigo, Thalita? Pronto. Amém, gente? Tem alguma coisa mais para fazer? Estou livre para voar? Tem certeza? Então vamos chamar todo mundo da equipe aqui, ó. Teatro, recepção, vem todo aqui na frente. Louvor, mídia, Gordinho, pode descer, Gordinho. Gordinho de Jesus. Está sendo filmado. Quem já assistiu no YouTube a gravação, hein? Ninguém assistiu ainda? Só 2? Rapaz, nossa mídia está muito fraca. Olha, você pode assistir. Nilton, áudio técnico total, né? Olha, vocês estão vendo câmera para todo lado, vocês estão sendo filmados. Sorria, está ao vivo. Dá um tchau aí para a câmera. Isso tudo é câmera, gente. Depois você vai lá, no nosso canal lá, e aqui é Vila dos Nobres, né, Nilton? Está tudo filmado lá, tá? Então, pastor, perdi alguma mensagem, está lá. Cadê a equipe? Cadê a galera? Pode vir aqui, ó, diaconato. Para você ver o tanto de gente que é. Vem para cá, correndo. E nós vamos terminar, né, o seminário da família juntos aqui. Quem tirou foto no coração aqui, no coração gigante?
Se você não tirou foto no coração gigante, tire a foto, que esse coração deu muito trabalho para fazer. Muito. Olha aqui, gente, olha o tanto aqui. Pode vir, pode vir. Olha a rapaziada aí, ó. Tem uns que ainda estão ali, pode vir, gente. Essa galera aí, tem a equipe aí que estava... Todo mundo, a galera que faz as correrias aí, eu queria que Deus continuasse abençoando a vida de vocês. Coloque-se de pé para juntos nós finalizarmos o nosso culto de hoje. E quem foi abençoado no seminário da família, diga glória a Deus. Achei bem fraco esse glória a Deus. Quem foi abençoado no seminário da família, diga glória a Deus. Quem vai estar aqui em 2027, diga glória a Deus. Amém, gente? Estenda as suas mãos à sua casa. A minha foi para cá agora. Diga assim, ó. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga a bênção do Senhor. Fala mais forte, diga a bênção do Senhor está sobre a minha família. Diga a minha geração pertence a Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, por todo lado, por todo lado. As palmas lá em cima. Vamos lá, bem forte, as palmas para... Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Declare isso. É uma promessa. Prosperarei. Prosperarei. Transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. Minha casa terá sempre tua provisão. Uma provisão. Cante isso e declare. Os meus pés possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei. Transbordarei. Para a direita, vamos lá. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a direita, para a esquerda, na minha frente, olha a roda, e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, Ó as palmas. Por onde eu for a tua bênção, por onde eu for a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada, a minha saída, bendita será. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, ó. Prosperarei. Transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Sobre mim há uma promessa. Prosperarei, prosperarei. Transbordarei. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, na minha frente. Olha a roda. Por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por todo lado. Sou abençoado, olha o coração em tudo que eu faço. Sou abençoado. Segura agora, Leão. Agora você vai dar a mão para a pessoa que está do seu lado aí. Vai dar a mão, tá? Todo mundo vê a mão aí. Fecha o corredor. Fecha o corredor. Eu sou. Posso dançar. Vai lá, deu a mão para a pessoa que está do seu lado, fechou? Aí vai começar só com o comecinho, ó. Pisa na cabeça. E declara. Só. Ainda não. Isso. Devagar.
devagar primeiro. Isso. E depois a gente acelera, vamos lá. Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. 1, 2, 3 e Pisa na cabeça do inimigo e declara: sou mais que vencedor. vamos lá, mano. Pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. Vamos pular, vamos pular. pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. Pisa na cabeça do inimigo e declara: Sou mais que vencedor. sou abençoado, yeah, em tudo que eu faço. Oh, sou abençoado, yeah. Amém. Glória a Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a consolação do poderoso Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde, toda a tua família, em nome de Jesus. Que Deus